Teherã se estende pelas planícies do norte, ao pé das montanhas Alborz, e abriga 15 milhões de habitantes. É uma cidade que equilibra história, comércio e vida urbana moderna. Das ruas movimentadas do Grande Bazar ao horizonte dominado pela Torre Milad, Teherã é uma cidade de contrastes. Aqui, tradições seculares se encontram com o ritmo acelerado da vida urbana, oferecendo aos viajantes um primeiro vislumbre das muitas faces do Irã. Sua jornada pela cidade muitas vezes começa com seus pontos turísticos. A Torre Azadi, com seus arcos de mármore branco, ergue-se como um símbolo da Teherã moderna. Seu design geométrico reflete as aspirações de meados do século XX, enquanto a praça ao redor abriga eventos culturais e encontros públicos. A Torre Milad, uma das mais altas do mundo, se eleva acima dos distritos do norte. De seu mirante, é possível ver toda a cidade se estender sob as montanhas Alborz, com o Monte Damavand, o pico mais alto do Irã, coberto de neve, visível em dias claros. O Grande Bazar oferece um ritmo completamente diferente. Passeando por seus becos labirínticos, você encontra comerciantes vendendo especiarias, tapetes persas e doces tradicionais. O aroma do açafrão se mistura ao cheiro de pão fresco. Os compradores locais se movem com cautela, pechinchando em tons pausados, enquanto os turistas percorrem os mesmos caminhos com as câmeras em punho. Não é um lugar para contemplação silenciosa. O bazar é vibrante. Uma cidade pulsante dentro da cidade, refletindo séculos de comércio. A Teherã moderna surge em recantos inesperados. Cafés nos bairros do norte estão repletos de jovens saboreando expressos, com laptops abertos, conversas que se misturam em farsi, inglês e, às vezes, francês. Galerias de arte contemporânea exibem obras de artistas iranianos, enquanto terraços na cobertura oferecem vistas panorâmicas, especialmente ao pôr do sol. A Ponte Tabiat, uma passarela que liga dois parques, torna-se um ponto de encontro ao entardecer. Famílias, estudantes e ciclistas param para observar o horizonte mudar de prateado para dourado, as montanhas captando os últimos raios de sol enquanto a cidade abaixo começa a brilhar com a iluminação pública. Para os viajantes, locomover-se em Teherã exige bom senso prático. O metrô é eficiente e acessível, conectando os principais distritos rapidamente, mas fica lotado nos horários de pico. Táxis e aplicativos de transporte oferecem flexibilidade, embora o congestionamento seja comum, especialmente nas principais vias que levam ao norte. Teherã está localizada a uma altitude de aproximadamente 1.200 metros. Portanto, o inverno traz manhãs frias e neve ocasional, principalmente nos bairros do norte. Os verões são quentes e secos, com o calor da cidade concentrado nas ruas de asfalto e praças movimentadas. Os códigos de vestimenta e o comportamento em público refletem os costumes locais. Espera-se que as pessoas usem roupas discretas e as demonstrações públicas de afeto sejam limitadas, enquanto a hospitalidade e a cortesia permanecem essenciais nas interações. Para além da logística, o caráter de Teherã emerge através da observação. Nas primeiras horas da manhã, vemos trabalhadores montando mercados, vendedores ambulantes oferecendo frutas frescas e as mesquitas da cidade abrindo para as orações. À noite, a música ecoa pelos cafés, crianças brincam em pequenas praças e famílias passeiam pelas avenidas arborizadas. De norte a sul, Teherã muda drasticamente. Arranha-céus residenciais convivem com bairros mais antigos e parques urbanos oferecem uma pausa repentina no movimento constante da cidade. Teherã apresenta aos viajantes os amplos contrastes do Irã. Aqui, modernidade e tradição coexistem. Costumes ancestrais persistem mesmo enquanto a tecnologia e o comércio impulsionam a cidade. As montanhas emolduram a cidade física e simbolicamente, lembrando aos visitantes que,
Sob a vastidão urbana, a natureza permanece próxima, moldando a vida de maneiras sutis. Observando Teherã de um terraço, caminhando por suas ruas movimentadas ou atravessando a ponte Tabiat ao entardecer, a primeira impressão do Irã se torna clara. É uma nação de experiências multifacetadas, onde passado e presente coexistem no mesmo espaço, e cada rua, torre e mercado conta uma história de continuidade e mudança. No coração do centro histórico de Teherã, o Palácio Golestan ergue-se como um testemunho da ambição e do talento artístico da dinastia Qajar. Designado Patrimônio Mundial da Unesco, o complexo é uma fusão da tradição persa com a influência europeia, representando um período em que o Irã buscava modernização sem abrir mão de séculos de herança real. Para os visitantes, Golestan é tanto um museu quanto uma experiência, um lugar onde a história é palpável em cada salão e jardim. O complexo palaciano estende-se por vários pátios, cada um com sua própria linguagem arquitetônica. Pisos de mármore refletem a luz do sol que entra pelas altas janelas, enquanto as paredes são adornadas com azulejos pintados, que retratam flores, pássaros e cenas da corte. Os visitantes que entram na sala do trono de mármore são imediatamente impactados pela grandiosidade do espaço. Enormes espelhos cobrem as paredes, captando o brilho dos lustres de cristal e multiplicando-o por toda a sala. Cada superfície é cuidadosamente elaborada, desde as portas de madeira esculpida até os tetos dourados, demonstrando tanto a imponência da corte Qajar quanto a habilidade dos artesãos que a criaram. O Palácio Golestan não é um único edifício, mas sim um conjunto de salões, pavilhões e jardins. O Shams ol-Emareh, com suas torres gêmeas, demonstra o fascínio da dinastia pelas formas arquitetônicas europeias. Do terraço, é possível avistar a cidade antiga de Teherã, enquanto as fontes nos jardins proporcionam som e movimento, criando uma atmosfera de tranquilidade em meio à agitação urbana. Calçadas de mármore e corredores revestidos de azulejos ligam um pátio a outro, permitindo aos visitantes vivenciar transições de estilo, cor e escala, uma narrativa visual de poder e bom gosto. A modernização é visível nos detalhes: luminárias a gás substituídas por antigas lâmpadas a óleo, escadarias em estilo europeu e paredes espelhadas projetadas para impressionar e comunicar status. No entanto, o palácio jamais perde sua identidade persa. Os azulejos, as intrincadas esculturas em gesso e os afrescos pintados remetem a séculos de tradição artística, mesclando-se com as inovações do período Qajar. É uma história contada não em palavras, mas em pedra, vidro e cor. Um diálogo entre o passado e o presente em transformação do Irã do século XIX. Para os viajantes, o museu oferece informações práticas, além de seu apelo estético. Os preços dos ingressos são acessíveis e as visitas guiadas contextualizam os cômodos mais importantes, da sala do trono de mármore ao salão brilhante. É permitido fotografar na maioria das áreas, embora os visitantes sejam solicitados a evitar o uso do flash para proteger as superfícies delicadas. O palácio abre pela manhã e fecha no início da noite. Durante a semana, o movimento é menor, proporcionando um ambiente mais tranquilo para a visita. Guias de áudio estão disponíveis em vários idiomas, auxiliando os visitantes a compreender tanto as técnicas arquitetônicas quanto o contexto histórico. Ao longo do dia, as cenas mostram o palácio sob diferentes luzes. A luz da manhã ilumina os azulejos pintados e os espelhos, realçando suas tonalidades sutis. O sol do meio-dia inunda os jardins, destacando fontes e flores em precisos padrões geométricos. No final da tarde, os lustres refletem uma luz suave e dourada sobre os pisos de mármore, e o eco dos passos se torna parte do ritmo do palácio. Os visitantes costumam parar na beira dos pátios, ou em pequenos nichos, observando a harmonia do espaço, da cor e do trabalho artesanal.
o Palácio de Golestan é mais do que uma relíquia da vida da realeza. É um registro de adaptação e preservação cultural. Seus salões e jardins mostram como os arquitetos iranianos absorveram ideias estrangeiras sem perder a elegância e o simbolismo do design persa. Para os viajantes, a experiência é tanto visual quanto educativa, oferecendo uma visão de um período crucial da história do Irã, ao mesmo tempo que permite uma imersão no espaço. Ao sair e retornar às ruas de Teherã, o palácio deixa uma impressão não apenas de grandeza, mas também de continuidade. Um lugar onde arte, política e vida cotidiana se cruzavam, e onde o cuidado com o patrimônio permite que os visitantes testemunhem as ambições de uma dinastia preservadas em pedra, espelho e azulejo. Kashan situa-se no Planalto Central iraniano, aproximadamente a meio caminho entre Teherã e Isfahan, uma cidade moldada tanto pelo clima desértico quanto por séculos de engenhosidade humana. Apesar do seu entorno árido, Kashan tem sido, há muito tempo, um oásis de cultura, comércio e artesanato. Suas ruas estreitas e casas de adobe revelam uma cidade que se desenvolveu não por acaso, mas sim através da adaptação a um ambiente hostil e do foco na beleza, na funcionalidade e na tradição. A cidade é famosa pela produção de água de rosas. Na primavera, os jardins de rosas nos arredores ganham vida com cores e aromas. Os artesãos ainda seguem métodos seculares. Logo pela manhã, alambiques de cobre são preenchidos com pétalas de rosa e água, aquecidos lentamente em fogo baixo. O vapor transporta a fragrância pela oficina, condensando-se em água de rosas límpida, que é então coletada em recipientes de latão. Observar esse processo oferece uma compreensão sensorial da contribuição singular de Kashan para a cultura iraniana, um ofício ligado tanto à terra quanto às estações do ano. O patrimônio arquitetônico de Kashan oferece outra perspectiva sobre sua história. A mesquita Aga Bozorg, construída no final do século XVIII, exemplifica o design doméstico persa aplicado à arquitetura religiosa. Seus pátios são sombreados por iwans, e o sereno lago da mesquita reflete o céu e as paredes circundantes. Nas proximidades, a casa Tabatabai, uma residência particular do século XIX, demonstra como as famílias abastadas lidavam com o calor e a luz solar. Torres de vento, altas aberturas projetadas para conduzir ar fresco pelos cômodos, pontuam os telhados. Caminhando pelos corredores, é possível sentir o fluxo intencional de ar e luz, evidência de séculos de adaptação à vida no deserto. Os mercados locais refletem o papel contínuo da cidade como um centro de artesanato. No bazar, objetos de cobre brilham ao sol, e os comerciantes exibem tapetes tecidos à mão com padrões tradicionais de Kashan. Especiarias, frutas secas e cerâmicas enchem as ruelas estreitas, enquanto visitantes e moradores circulam entre as barracas, negociando preços em ritmos familiares. Os sons da cidade, o martelar do cobre, o arrastar de pés no chão de pedra, o leve aroma de água de rosas, criam uma experiência multifacetada que mescla comércio, artesanato e vida cotidiana. Para os viajantes, dicas práticas são essenciais. O centro de Kashan é compacto, permitindo que a maioria dos pontos turísticos seja explorada a pé. A melhor época para visitar é o início da primavera, quando os jardins de rosas florescem e as temperaturas são amenas, embora o outono ofereça um clima igualmente agradável. As opções de hospedagem variam de casas históricas, restauradas a hotéis modernos, muitos com vista para torres de vento e pátios internos. O respeito aos costumes locais, incluindo o uso de roupas discretas e a interação educada em áreas residenciais, garante uma experiência tranquila. As cenas ao longo do dia realçam o caráter da cidade. A luz da manhã ilumina os jardins de rosas e as ruas estreitas, criando um contraste entre as flores rosadas
e as paredes de adobe rústicas. O meio-dia traz tranquilidade aos pátios, à medida que o calor leva as pessoas para dentro de casa, revelando os efeitos refrescantes do projeto arquitetônico. O final da tarde é o momento mais visualmente impactante. O sol projeta longas sombras nas janelas de madeira entalhada e reflete-se nos espelhos d'água, enquanto os sons dos martelos de cobre e das feiras comerciais ressurgem. Os visitantes costumam parar em esquinas onde a brisa traz o perfume das rosas, ou ficam em um pátio para observar a torre de vento captar os últimos raios de sol. Kashan personifica um delicado equilíbrio entre a engenhosidade humana e o ambiente desértico. Ela une o silêncio das paisagens áridas com a vivacidade da vida urbana, oferecendo aos viajantes a oportunidade de testemunhar o artesanato tradicional, a inovação arquitetônica e a continuidade cultural em uma cidade compacta. Aqui, a história não é preservada atrás de vidros, mas vivida diariamente no movimento do ar através das torres eólicas, na cuidadosa destilação de rosas e no ritmo constante dos mercados e das casas. Ao partir, Kashan terá oferecido mais do que paisagens. Terá proporcionado uma lição de adaptação e cuidado estético, uma experiência tangível de uma cidade onde a sobrevivência no deserto e a beleza coexistem de forma silenciosa e constante ao longo de séculos de esforço humano. Situada no alto das montanhas do centro do Irã, Abiané se ergue nas encostas da Cordilheira de Carcas, com suas casas cor de barro vermelho acastanhado, encamadas contra um cenário acidentado. Os tons terrosos da vila refletem o solo da região, fundindo arquitetura e paisagem em uma única identidade visual. Caminhando por Abiané, tem-se a sensação de que o tempo desacelerou. Ruas estreitas serpenteiam entre casas em terraços. Portas de madeira são pintadas de vermelho escuro, e pequenas escadarias levam a pátios onde as romanzeiras captam o sol. Abiané é conhecida não apenas por sua arquitetura singular, mas também pela preservação de seu patrimônio cultural. Muitos moradores idosos ainda usam trajes tradicionais. Mulheres com saias longas e sobrepostas e lenços de cabeça em cores vibrantes. Homens com túnicas simples e chapéus de lã. Sua língua preserva frases e pronúncias de séculos passados, oferecendo uma rara janela para a história linguística do Irã. As conversas nessas ruas revelam uma continuidade da vida, em grande parte intocada pela rápida modernização observada em outras partes do país. Os visitantes notam imediatamente o isolamento da aldeia. Abiané fica longe das principais rodovias, acessível por uma estrada sinuosa que sobe pelas montanhas. Esse isolamento preservou seu caráter único. As casas permanecem praticamente inalteradas, e os costumes locais continuam praticamente intactos. Muitas casas ainda utilizam métodos tradicionais de aquecimento e culinária, e os terraços agrícolas que circundam a aldeia são cuidadosamente mantidos, produzindo frutas e grãos em um clima que exige atenção aos detalhes e adaptação. As cenas por toda a aldeia são ricas em texturas e movimento. De manhã, a luz do sol incide sobre as paredes de barro, iluminando as ruas em degraus e as pequenas fontes escondidas nos cantos. Artesãos penduram tapetes e tecidos nas portas para secarem ao sol. Crianças brincam em vielas estreitas, suas risadas ecoando nos degraus de pedra. Em um pátio, os moradores compartilham frutas secas e nozes com os visitantes, sorrindo e convidando para a conversa, apesar das barreiras linguísticas. Momentos como esses revelam o lado humano da preservação cultural. A hospitalidade e o orgulho da identidade são tão essenciais para Abiané quanto sua arquitetura. As próprias ruas contam uma história. Persianas de madeira se abrem para revelar interiores repletos de tapetes feitos à mão, utensílios de cobre e móveis entalhados.
Terraços na cobertura oferecem vistas panorâmicas do vale abaixo, pontilhado por pequenas fazendas e bosques de romanzeiras e nogueiras. Cada canto revela atenção ao design prático, desde canais que direcionam a água da chuva pela vila até passagens estreitas que proporcionam sombra e proteção contra o vento. Esses detalhes mostram uma comunidade moldada tanto pela sobrevivência quanto pela sensibilidade estética. Para os viajantes, Abiané é uma jornada tanto visual quanto experiencial. Percorrer suas ruelas exige calçados resistentes, disposição para subir ladeiras e respeito pelos costumes locais. Fotografar é permitido, embora os visitantes sejam aconselhados a pedir permissão antes de entrar em pátios ou casas particulares. A vila é particularmente deslumbrante no outono, quando a luz do sol realça o barro vermelho e as árvores frutíferas exibem tons vibrantes, e na primavera, quando flores silvestres pontilham as encostas. O encanto duradouro de Abiané reside na persistência de sua identidade. Apesar da influência externa, a vila continua a funcionar como há gerações, combinando a vida prática com uma rica expressão cultural. Das paredes de barro ao dialeto falado, dos terraços agrícolas aos pátios comunitários, Abiané demonstra como a tradição pode coexistir com a inevitabilidade da mudança. Ao descer a estrada da montanha, deixando para trás os telhados vermelhos e as vielas de pedra, a experiência permanece. Uma vila onde a arquitetura, a cultura e a vida cotidiana formam um quadro coeso e vivo, e onde a preservação cuidadosa da identidade oferece uma conexão tangível com o passado do Irã nos dias atuais. Isfahan, muitas vezes chamada de Nesf-i-Jahan, ou metade do mundo, é uma cidade que incorpora tanto a grandiosidade da história persa quanto o ritmo da vida contemporânea. Localizada no centro do Irã, foi a capital da dinastia Safávida nos séculos XVI e XVII e tornou-se um centro político, cultural e arquitetônico. Caminhando por Isfahan hoje, os viajantes encontram uma cidade onde a história monumental se mistura à vida cotidiana em camadas harmoniosas. No coração da cidade encontra-se a Praça Naqsh-e-Jahan, uma das maiores praças públicas do mundo e patrimônio mundial da Unesco. Sua dimensão é imediatamente evidente. A praça estende-se por mais de 500 metros de norte a sul e é ladeada por algumas das estruturas mais emblemáticas do Irã. A Mesquita do Imã, com sua imponente cúpula turquesa, captura a luz de maneiras que se transformam ao longo do dia, enquanto intrincados azulejos geométricos cobrem suas paredes e arcos, demonstrando a precisão e o talento artístico dos artesãos safávidas. Do outro lado da praça, a mesquita Sheikh Lotfollah exibe uma decoração refinada, com cúpulas menores e cores mais suaves que criam uma elegância discreta em contraste com a vasta praça aberta. A vida na praça é dinâmica. Crianças alimentam pombos junto às fontes, e suas risadas ecoam pelo espaço aberto. Calígrafos sentam-se em esteiras ao longo das bordas, suas mãos movendo-se firmemente sobre folhas de papel, traduzindo séculos de poesia persa em uma caligrafia fluida. Vendedores ambulantes oferecem pequenas lembranças, chá e doces tradicionais, criando um ritmo de mercado que persiste há gerações. Bancos ao longo das bordas da praça oferecem pontos de descanso, ideais para observar tanto a arquitetura quanto o fluxo de pessoas ao longo do dia. Uma perspectiva histórica revela por que Isfahan ganhou seu apelido. Durante a Era de Ouro Safávida, o Shah Abbas primeiro reorganizou a cidade, estabelecendo-a como capital política e cultural. Palácios, mesquitas e pontes foram construídos com foco em escala, simetria e acessibilidade pública. A própria praça funcionava como espaço cerimonial e centro social, um lugar onde proclamações de Estado, partidas de polo e comércio coexistiam. Cada azulejo, cúpula e arco
carrega uma história de ambição, habilidade artesanal e poder centralizado, refletindo um período em que a arte e a arquitetura persas atingiram novos patamares. Para os viajantes, os detalhes práticos enriquecem a experiência. Visitar pela manhã permite desfrutar de temperaturas mais amenas e uma luz mais suave sobre os azulejos. O final da tarde ou o crepúsculo proporcionam mudanças de cor dramáticas. O turquesa das cúpulas se intensifica enquanto as sombras se estendem pela praça, e o brilho quente das lâmpadas e lanternas realça os padrões esculpidos na pedra e nos tijolos. Cafés aconchegantes nas ruas laterais oferecem doces tradicionais como gás e sohan, acompanhados de um chá preto forte, proporcionando uma oportunidade para descansar e absorver a atmosfera longe da multidão. A beleza arquitetônica de Isfahan vai além da praça. As pontes Pol e Raju e Siosepol sobre o rio Zayandeh são espaços onde os moradores se reúnem ao entardecer. Seus arcos refletem na água, criando um eco visual da elegância da cidade. Mercados de rua, casas históricas e vielas estreitas revelam a cultura viva da cidade, onde artesãos mantêm vivas tradições seculares em trabalhos em metal, cerâmica e tecelagem. Ao entardecer, na Praça Naksh-e-Jahan, a cidade oferece uma experiência visual singular. O azul profundo das cúpulas das mesquitas contrasta com o brilho dourado das lâmpadas e da luz solar refletida, enquanto a própria praça pulsa com o movimento. Crianças perseguindo pombos, casais caminhando de mãos dadas e vendedores arrumando suas coisas para a noite. Essa combinação de escala, história e vida cotidiana captura o porquê de Isfahan ser considerada metade do mundo. Uma cidade cuja grandeza e intimidade humana coexistem, oferecendo aos visitantes tanto a majestade do passado quanto a vitalidade do presente. Rio Zayandeh, que atravessa o centro de Isfahan, há muito molda a vida e a paisagem da cidade. Suas pontes históricas são mais do que estruturas funcionais. São pontos de encontro, espaços de expressão e símbolos vivos da engenharia persa. Entre elas, destacam-se as pontes Siosepol e Kaju, tanto por sua beleza arquitetônica quanto pela forma como integram água, pessoas e vida social ao tecido urbano. A Siosepol, ou a Ponte dos 33 Arcos, estende-se por 295 metros sobre o rio. Seus arcos de pedra uniformes emergem da água, criando padrões repetidos de luz e sombra. Durante o dia, a luz do sol ilumina os arcos e projeta reflexos no rio abaixo, formando figuras que se alteram com a correnteza. À noite, lanternas penduradas ao longo da ponte adicionam um brilho acolhedor, e a água espelha os arcos em uma simetria quase perfeita. Ao atravessá-la, os visitantes ouvem passos ecoando em ritmo, às vezes acompanhados pelos sons suaves da música de músicos que se apresentam ao longo da passarela. A Ponte Kaju, um pouco rio abaixo, serve tanto como ponte quanto como barragem. Seus arcos inferiores canalizam a água, regulando o fluxo, enquanto o terraço superior oferece espaço para pedestres. Nos meses mais frescos, a água jorra constantemente sob a ponte. No verão quente e seco, trechos do leito do rio podem ficar baixos, revelando as fundações de pedra e alterando o caráter dos reflexos acima. Os moradores se reúnem aqui no final da tarde e à noite. Famílias sentam-se nas bordas de pedra, amigos jogam cartas e músicos dedilham o setar ou o tar sob os arcos, as notas reverberando pelo rio e através dos espaços abobadados acima. O som torna-se parte da própria ponte, um lembrete de que a arquitetura e a atividade humana são inseparáveis em Isfahan. O projeto das pontes demonstra intencionalidade, tanto na forma quanto na função. Pilares de pedra emergem do rio em intervalos precisos, criando arcos que distribuem o peso uniformemente. Os terraços centrais oferecem espaços de convivência, enquanto nichos menores nas laterais
proporcionam locais para contemplação tranquila. Historicamente, essas pontes foram construídas para resistir a cheias sazonais e permitir a travessia mesmo em períodos de cheia. Hoje, elas continuam a demonstrar engenhosidade. Engenheiros e ambientalistas trabalham para protegê-las da erosão, da poluição e das flutuações do nível da água. A vazão sazonal do rio é imprevisível, afetada por barragens a montante e pela irrigação. E as autoridades monitoram a qualidade da água para garantir que o rio continue a sustentar tanto o ecossistema quanto a vida cultural das pontes. Para os viajantes, visitar as pontes em diferentes horários do dia oferece experiências variadas. A luz da manhã realça a textura da pedra e os tons sutis de cinza e marrom. O meio-dia traz fortes contrastes, com a luz do sol refletindo na água e na alvenaria. O final da tarde e o início da noite são os momentos mais dinâmicos. Famílias, adolescentes e turistas se encontram, projetando longas sombras e preenchendo o ar com vozes e risos. Fotógrafos encontram reflexos na superfície do rio, enquanto aqueles que simplesmente caminham sobre os arcos vivenciam o ritmo de uma cidade em movimento, equilibrado pelo fluxo calmo da água abaixo. As pontes de Isfahan são um ponto de encontro entre utilidade, arte e presença humana. Elas conectam não apenas os dois lados da cidade, mas também o passado e o presente. A pedra secular sustenta a rotina da vida moderna, e o rio que corre abaixo continua a moldar tanto a paisagem quanto a cultura. Observando do terraço, o som das risadas das crianças, o dedilhar dos instrumentos e o eco das vozes nos arcos de pedra demonstram como a arquitetura pública ganha vida quando as pessoas interagem com ela. Ao se afastar das margens do rio, as pontes deixam uma impressão duradoura. Estruturas que não são apenas atravessadas, mas habitadas. Cio Cipó e Caju são arquitetura viva, projetadas para perdurar, mas definidas pelos humanos que se reúnem nelas, pela água que flui por baixo e pelos ritmos de uma cidade que respira ao seu redor. Nisso, elas incorporam a poesia silenciosa de Isfahan. Forma e função, história e vida, entrelaçadas em pedra e água. No coração do deserto central do Irã, Yazd se ergue como uma cidade moldada inteiramente pelas exigências da sobrevivência. Suas casas de tijolos de barro se estendem pela paisagem árida, seus tons ocres quentes se misturando com a areia circundante. Reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco, Yazd não é apenas uma maravilha arquitetônica, mas também um exemplo vivo de 4 milênios de adaptação às condições extremas do deserto. Caminhando por suas ruas, a cidade revela engenhosidade e continuidade, onde cada viela, telhado e pátio conta uma história da vida no deserto. O horizonte é definido por torres de vento, estruturas altas projetadas para capturar e canalizar a brisa fresca para dentro das casas, proporcionando ventilação natural muito antes do ar-condicionado moderno. Essas torres pontuam a paisagem urbana, erguendo-se ao lado de minaretes e cúpulas esbeltas, e formam uma linguagem visual de funcionalidade e beleza. As casas de tijolos de barro da cidade costumam ter vários andares, com paredes grossas que mantêm os interiores frescos durante os dias escaldantes de verão e aquecidos durante as noites frias do deserto. Ruas estreitas criam passagens sombreadas, permitindo que moradores e visitantes se movimentem pela cidade com relativo conforto. Yazd também é um centro de herança zoroastriana. Templos de fogo ainda funcionam aqui, sendo o mais famoso o Atashkadeh, onde o fogo arde continuamente há séculos. Essa presença sagrada adiciona uma camada de continuidade espiritual à cidade, marcando-a como um lugar onde antigas práticas religiosas sobrevivem ao lado da vida cotidiana. Caminhando por esses templos, você pode ver fiéis entrando silenciosamente, deixando pequenas oferendas,
e mantendo rituais que persistiram através dos séculos. Uma das conquistas de engenharia mais notáveis de Yazd é o sistema de Qanats, uma rede subterrânea de canais que transporta a água de aquíferos distantes nas montanhas para a cidade e as terras agrícolas circundantes. Os Qanats são vitais, garantindo irrigação, água potável e até mesmo refrigeração no verão. Caminhando pela cidade, é possível vislumbrar poços verticais e pequenas aberturas que revelam essa infraestrutura oculta, um testemunho silencioso de séculos de planejamento e adaptação em um dos climas mais rigorosos do mundo. A manhã traz à cidade a vida de maneiras sutis. O chamado para a inauguração ecoa dos minaretes, percorrendo telhados e torres de vento. A luz do sol se espalha lentamente pelas paredes de adobe, realçando nuances de cor e textura. Vendedores ambulantes começam a assar pão em fornos tandoor tradicionais, preenchendo os becos com o aroma de pães achatados recém-assados. Crianças correm umas atrás das outras pelos corredores sombreados, e lojistas preparam suas barracas com cerâmica, tecidos e doces. A combinação de visão, som e olfato cria uma experiência sensorial imersiva, conectando o visitante ao ritmo da vida cotidiana. Ao percorrer os becos de Yazd, os visitantes notam detalhes que revelam séculos de adaptação. Terraços nos telhados são usados para secar frutas e nozes, enquanto canais de água levam a vida para dentro de casas e jardins. Portas de madeira, muitas vezes esculpidas com intrincados padrões geométricos, contrastam com paredes lisas e desgastadas pelo sol. Até mesmo o menor pátio pode conter um lago ou um canteiro de plantas, demonstrando um delicado equilíbrio entre as limitações do deserto e o conforto humano. Para os viajantes, informações práticas são igualmente importantes. Yazd é quente e seca no verão, fria à noite no inverno e empoeirada o ano todo. Recomenda-se o uso de calçados adequados para as superfícies irregulares de adobe. Espera-se que os visitantes usem roupas respeitosas, principalmente ao visitar locais religiosos. Explorar a cidade antiga a pé oferece a experiência mais enriquecedora, revelando tanto a inovação arquitetônica quanto o ritmo cotidiano dos moradores que prosperaram nesse ambiente desértico por gerações. Yazd se destaca como uma cidade de resistência e engenhosidade, onde 4.000 anos de adaptação são visíveis em cada torre de vento, viela e canal de água. Qanat. Suas paredes de tijolos de barro, ruas ressecadas pelo sol e espaços sagrados permitem que os visitantes sintam os desafios do deserto enquanto testemunham a engenhosidade humana. Aqui, sobrevivência e elegância coexistem, tornando Yazd não apenas um lugar extraordinário para se visitar, mas também uma vívida lição de como viver em harmonia com uma das paisagens mais extremas da Terra. Yazd não é apenas uma cidade desértica de engenhosidade arquitetônica, é também um centro vivo da herança zoroastriana, uma das religiões mais antigas do mundo, originária da Pérsia há mais de 3.000 anos. A fé se baseia em princípios como fogo, pureza e respeito pela natureza, todos refletidos nos marcos espirituais da cidade. Para os viajantes, esses locais oferecem uma perspectiva única sobre crenças ancestrais que continuam a influenciar a cultura do Irã Central até hoje. O Templo do Fogo de Yazd é o local zoroastriano mais importante da cidade. Seu fogo central queima continuamente há mais de 1.000 anos, mantido com lenha e ghee, de acordo com protocolos rituais. Os visitantes que entram no pátio do templo percebem o murmúrio suave das orações, os pisos polidos e o silêncio respeitoso dos devotos. O templo em si é modesto em escala, mas rico em simbolismo. A chama representa a luz divina, a verdade e a continuidade da vida, conectando os fiéis a uma linhagem de prática espiritual que remonta a milênios.
A uma curta distância de carro da cidade, encontram-se as Torres do Silêncio, situadas no topo de uma colina desértica com vista para as planícies. Historicamente, os zoroastrianos realizavam rituais funerários neste local, depositando os falecidos em plataformas elevadas, para serem expostos à luz solar e à ação de aves necrófagas. Essa prática refletia a ênfase da religião na pureza. A terra, o fogo e a água deviam permanecer intocados. Hoje, no topo da colina, os visitantes podem contemplar as plataformas circulares de pedra e a imensidão do deserto, imaginando o delicado equilíbrio entre o ritual e o respeito pelos ciclos naturais. A experiência de visitar esses locais é ao mesmo tempo visual e contemplativa. Ao nascer do sol, o deserto projeta longas sombras sobre as torres. O ar fresco da manhã contrastando com a pedra aquecida pelo sol. O vento sopra pelas plataformas abertas, trazendo uma sensação de isolamento e atemporalidade. No Templo do Fogo, a luz do sol ilumina o altar de cobre polido, e o aroma de incenso e ghee paira suavemente no ar. Pequenos detalhes, símbolos esculpidos, degraus de pedra e pátios sombreados proporcionam conexões tangíveis com séculos de tradição, enfatizando a continuidade e a reverência em vez do espetáculo. Para os viajantes, aproximar-se desses locais exige consciência e respeito. A fotografia é limitada, especialmente em espaços religiosos ativos. Espera-se que os visitantes se vistam com modéstia e mantenham silêncio, observando os rituais sem interferir. Os guias costumam explicar o significado de cada elemento. O fogo representa a luz divina. As torres enfatizam o ciclo da vida em harmonia com a natureza. E o próprio deserto funciona como uma testemunha silenciosa de séculos de prática espiritual. Essas diretrizes garantem que o contexto cultural e religioso seja preservado, ao mesmo tempo que permitem que os visitantes se conectem com a história de forma significativa. A abordagem zoroastriana à vida e à morte, expressa nesses marcos históricos, demonstra uma profunda integração entre crença e meio ambiente. O fogo é sagrado e prático, simbolizando pureza e proporcionando luz e calor. O deserto, árido e vasto, molda rituais, arquitetura e vida cotidiana, lembrando aos visitantes que sobrevivência e espiritualidade estão intrinsecamente ligadas. Até mesmo os gestos mais simples, como depositar oferendas, acender incenso ou percorrer os caminhos ao longo das torres, carregam camadas de significado e séculos de tradição herdada. Em última análise, o Templo do Fogo e as Torres do Silêncio oferecem mais do que uma visão histórica. Proporcionam uma perspectiva sobre uma visão de mundo onde a humanidade coexiste com a natureza e a prática diária é permeada por um propósito ético e espiritual. Ao observar os rituais meticulosos, caminhar pelos pátios de pedra e sentir o vento do deserto no topo de colina, os visitantes adquirem uma sensação de continuidade e reverência que persiste há séculos. Em Yazd, a herança zoroastriana permanece visível e viva, um testemunho da resistência, da cultura e da crença em uma paisagem definida por desafios e clareza. Shiraz, no sul do Irã, é frequentemente chamada de cidade dos poetas, dos jardins e da luz. Caminhando por suas ruas, os visitantes logo percebem por que essa reputação perdura. A cidade exala um ritmo tranquilo, equilibrando história e vida cotidiana, onde jardins perfumados e monumentos históricos coexistem com bazares movimentados e bairros contemporâneos. Shiraz preza menos pela grandiosidade e mais pela intimidade. Um lugar onde cultura e natureza se encontram e onde a poesia molda o ar tanto quanto a arquitetura. No centro da identidade de Shiraz estão os túmulos de Hafez e Saadi, dois dos poetas mais célebres da Pérsia. Os jardins que circundam esses locais estão repletos de moradores e turistas, sentados em bancos ou esteiras,
recitando versos em voz baixa. O aroma de rosas e jasmim se mistura com o calor do sol nos caminhos de pedra, e pequenas fontes adicionam um ritmo constante de água a gotejar sobre as pedras. Cada visitante interage de uma maneira diferente. Alguns leem em silêncio, outros copiam versos em cadernos, enquanto crianças passeiam pelos jardins, suas risadas ecoando contra as paredes de azulejos. Esses espaços transmitem a profundidade da herança literária de Shiraz, fazendo da poesia uma experiência vivida, e não uma relíquia do passado. O Jardim Eram, outro local icônico, exemplifica a abordagem da cidade em relação à paisagem e ao design. Sua simetria, canais de água corrente e altos ciprestes refletem a tradição dos jardins persas. Criar um microcosmo idealizado da natureza. Durante a primavera, rosas florescem ao longo dos caminhos, suas pétalas caindo suavemente em espelhos d'água. O murmúrio suave das fontes se mistura ao chamado distante para a oração das mesquitas próximas, sobrepondo ritmos naturais e humanos. O entardecer traz outra transformação. A luz do sol incide sobre as superfícies de azulejos, iluminando padrões sutis de turquesa, dourado e terracota, criando uma harmonia visual que parece simultaneamente elaborada e espontânea. Shiraz também é uma cidade de pequenos prazeres sensoriais. Caminhando pelos bazares, encontramos artesãos locais moldando metal, tecendo tecidos ou preparando doces. O faludé, uma sobremesa tradicional de macarrão de arroz fino em calda de água de rosas, oferece um contraste refrescante ao ar quente. Cafés servem chá preto forte e doces, enquanto terraços sombreados oferecem vista para jardins ou ruelas estreitas. Mesmo uma breve pausa para saborear um chá permite aos visitantes absorver as texturas da cidade, o som da água, a conversa dos moradores, a visão de árvores floridas contra paredes de adobe. A arquitetura e a paisagem urbana são igualmente acolhedoras. Casas baixas com portas de madeira entalhada, pátios repletos de árvores frutíferas e vielas tranquilas criam uma sensação de aconchego e descoberta. Os azulejos, especialmente nas cúpulas das mesquitas e nos pavilhões dos jardins, brilham com a luz mutável, refletindo tanto a cor quanto o trabalho artesanal. Observar esses detalhes incentiva um ritmo mais lento, uma meditação em movimento que se alinha com o caráter poético da cidade. Orientações práticas enriquecem a visita. A manhã e o final da tarde oferecem a luz e a temperatura mais agradáveis, ideais para jardins e túmulos. Shiraz é uma cidade que pode ser explorada a pé, mas táxis e ônibus locais facilitam o acesso a locais mais distantes. Vestimentas discretas são esperadas em áreas religiosas e históricas. Visitas guiadas ou explicações em áudio aprofundam a compreensão, revelando conexões entre a paisagem da cidade, seu patrimônio literário e sua inovação arquitetônica. Shiraz combina poesia, prazer sensorial e observação serena. Aqui, jardins, fontes e ciprestes oferecem mais do que beleza. Eles emolduram a experiência humana, convidando a contemplação e a interação. Em pé, à sombra do Jardim Eram, ou sob os arcos do túmulo de Hafez, os visitantes sentem tanto continuidade quanto serenidade, a luz, a fragrância e os versos da cidade criando um ritmo suave que define Shiraz. Nesta cidade-jardim, a história não está congelada. Ela está presente no movimento, no aroma e no som, oferecendo aos viajantes um senso de lugar profundamente humano e duradouro. Persépolis, localizada perto da atual Shiraz, foi a capital cerimonial do Império Aquemênida, fundado por Dário I por volta de 518 a.C. Mesmo em ruínas, o sítio arqueológico transmite a grandiosidade e a sofisticação de um dos maiores impérios da história. Colunas se elevam em direção ao céu. Terraços se estendem sobre plataformas rochosas e baixos relevos
intrincadamente esculpidos, retratam reis, soldados e portadores de tributos de todo o império. Caminhando por Persépolis, é possível sentir tanto a ambição de seus construtores quanto o peso do tempo. O portão de todas as nações recebe os visitantes com colunas de pedra maciças e figuras esculpidas, concebidas para impressionar e transmitir a extensão do império. Relevos ao longo das paredes mostram delegações de terras distantes, oferecendo presentes em procissões cerimoniais. Cada figura é detalhada, traços faciais, vestimentas e acessórios esculpidos com precisão, proporcionando uma visão da estrutura política, das redes comerciais e da diversidade cultural da Pérsia. Além deste portão, terraços se elevam até os palácios principais, onde colunas com touros de 2 cabeças e outros animais simbólicos outrora sustentavam elaborados telhados de madeira. O nascer do sol é o momento ideal para vivenciar Persépolis. A primeira luz inunda as plataformas de pedra, realçando os padrões gravados e projetando longas sombras das colunas sobre os terraços. Passos ecoam suavemente pelas escadarias vazias e pátios abertos, reforçando a sensação de grandiosidade e solidão. Os visitantes costumam parar no Palácio Apadana, imaginando as grandes recepções que ali aconteciam. Milhares de súditos, músicos e nobres reunidos para celebrações que ostentavam o poder imperial. A serenidade da manhã permite refletir sobre como a cidade, outrora vibrante com atividades cerimoniais, agora se encontra silenciosa e aberta ao vento e ao sol. O contexto histórico enriquece a experiência. Persépolis era um símbolo da grandeza do Império Persa, representando a autoridade, arte e inovação. Contudo, também era vulnerável. Alexandre, o Grande, capturou e incendiou a cidade em 330 a.C., deixando terraços, colunas e relevos queimados ou destruídos. Os esforços arqueológicos desde o século XX estabilizaram as estruturas remanescentes, esclareceram a planta da cidade e revelaram artefatos que mostram o cotidiano, o artesanato e as práticas cerimoniais. Os visitantes podem traçar a disposição dos salões, salas de audiência e espaços de armazenamento, obtendo informações sobre as técnicas de construção e a hierarquia social do império. Detalhes práticos ajudam os viajantes a aproveitar ao máximo a visita. Persépolis está aberta o ano todo, com o pico de luminosidade e temperaturas mais amenas no início da manhã. Os caminhos são irregulares, por isso, recomenda-se o uso de calçados resistentes. Placas interpretativas e guias explicam a função de cada terraço, coluna e relevo, enquanto áreas sombreadas e bancos permitem pausas durante a exploração. Fotografar é incentivado, principalmente ao nascer e pôr do sol, quando a luz realça as texturas das esculturas em pedra e cria um relevo dramático das colunas contra o céu. A ressonância emocional de Persépolis reside no contraste entre a ambição imperial e a impermanência. Colunas que outrora sustentavam telhados ornamentados agora se erguem solitárias, mas os relevos permanecem notavelmente detalhados, transmitindo gestos, vestimentas e hierarquia. A própria cidade desmoronou, mas sua arte perdura. Caminhando entre as ruínas, os visitantes são lembrados de que o poder político é temporário, mas as conquistas culturais, a arquitetura, a arte e o artesanato podem persistir por milênios. Ao descer os terraços de pedra, Persépolis deixa uma impressão de legado duradouro. Os governantes do império já se foram há muito tempo, mas sua visão, talento artístico e engenhosidade organizacional permanecem visíveis em cada coluna, relevo e pátio. Aqui, o passado fala diretamente através da pedra, contando uma história de ambição, destruição e a ressonância duradoura da criatividade humana, convidando os viajantes a testemunhar a história não como uma narrativa distante, mas como um espaço tangível e vivido.
Através das montanhas acidentadas e planícies onduladas do Irã, as tribos Qashqai e Bakhtiari mantêm um modo de vida moldado por séculos de mobilidade, artesanato e comunidade. Suas migrações sazonais, deslocando rebanhos entre as terras baixas no inverno e os pastos no verão, seguem um ritmo ditado pelo clima, terreno e tradição. Para os viajantes, o encontro com essas comunidades nômades oferece uma visão vívida de resiliência, adaptabilidade e dos laços duradouros de família e tribo. Durante as épocas de migração, as tendas pontilham a paisagem, dispostas em pequenos grupos com uma meticulosa organização. Dentro delas, a vida cotidiana é uma mistura de trabalho prático e expressão cultural. As primeiras horas da manhã costumam começar com o som de rebanhos a deslocarem-se pelos caminhos, o balido distante de ovelhas e cabras a misturar-se com o murmúrio das conversas. As mulheres tecem tapetes e têxteis em teares portáteis, criando padrões intrincados que refletem a identidade tribal e a tradição estética. Cada motivo, cada nó, carrega um significado, sinalizando linhagem, habilidade ou estatuto social. E estes têxteis servem tanto a propósitos funcionais como culturais. Cozinhar é uma atividade comunitária. Em fogueiras, homens e mulheres preparam pães achatados, ensopados e pratos à base de laticínios, com o aroma se misturando ao cheiro da fumaça da lenha e da grama fresca. Os visitantes podem observar o preparo do kashk, um produto lácteo fermentado, ou do ash edur, uma sopa de iogurte temperada com ervas. Música e poesia acompanham o trabalho. O dedilhar do setar, a batida de pequenos tambores e o canto de versos folclóricos criam um ritmo que emoldura as atividades diárias. Crianças brincam perto das tendas, suas risadas ecoando pela planície, enquanto os mais velhos supervisionam e orientam, garantindo a continuidade da tradição. Esses estilos de vida nômades não são estáticos. A migração sazonal, conhecida como transumância, exige um conhecimento profundo do terreno, das fontes de água e dos padrões climáticos. As tendas precisam ser montadas e desmontadas com eficiência, os rebanhos conduzidos com precisão e as decisões comunitárias tomadas coletivamente. A coordenação física e social necessária para sustentar esses deslocamentos é extraordinária, refletindo resiliência, flexibilidade e um profundo conhecimento intergeracional. Para os viajantes, observar essas práticas proporciona uma sensação de engenhosidade humana aplicada tanto à sobrevivência quanto à cultura. O envolvimento ético é crucial. Os viajantes são incentivados a visitar as comunidades locais por meio de experiências organizadas e guiadas por moradores, respeitando a privacidade e minimizando o impacto. Muitas tribos recebem visitantes durante festivais ou acampamentos abertos, oferecendo demonstrações de tecelagem, música e culinária. A participação deve ser sempre consensual, e presentes ou compras de artesanato ajudam a apoiar diretamente as comunidades locais. Fotografar geralmente é permitido, mas pedir permissão antes de tirar fotos de perto de pessoas ou espaços privados garante o respeito aos limites pessoais e culturais. A impressão visual é impressionante. Tendas armadas em encostas ensolaradas, rebanhos movendo-se em ondas pelas planícies gramadas e teares de tecelagem repletos de cores vibrantes criam um cenário vivo. A fumaça sobe das fogueiras, espiralando-se em direção ao céu, enquanto as montanhas fornecem um pano de fundo constante. Os visitantes frequentemente param para sentir o vento nas planícies, ouvir as vozes sobrepostas de crianças, idosos e pastores, e observar como a atividade humana se integra à paisagem natural. Em última análise, os nômades persas demonstram como comunidade, artesanato e mobilidade são inseparáveis. A vida não é medida em horas, mas em estações,
no movimento dos rebanhos e na passagem do sol pelas colinas. Observando os Qashqai e Bakhtiari, os viajantes encontram não apenas a sobrevivência, mas também a criatividade, a cooperação e uma identidade duradoura. Aqui, a cultura não é preservada em um museu, mas vivida diariamente, em movimento, resiliente e intimamente ligada à terra. A culinária iraniana é tão diversa quanto suas paisagens, refletindo os climas regionais, os ingredientes locais e séculos de tradição culinária. Das verdejantes províncias do norte, banhadas pelo Mar Cáspio, ao sul ensolarado e ao fértil Planalto Central, cada região oferece sabores, cores e técnicas culinárias distintas. Seguir a rota da culinária persa é uma jornada tanto cultural quanto gastronômica. Os mercados são o melhor lugar para começar. Nos bazares das cidades, pilhas de açafrão brilham como fios de ouro, enquanto cestas de romãs, limões secos e ervas aromáticas criam uma tapeçaria sensorial. Especiarias são dispostas em montes vibrantes. Açafrão da terra, cominho, canela e sumagre exalam aromas que sugerem a profundidade do sabor da culinária iraniana. Os visitantes podem observar os vendedores moendo especiarias à mão, pesando nozes para doces ou preparando misturas de frutas secas, absorvendo tanto a beleza visual quanto o ritmo do comércio diário. Os pratos típicos destacam as especialidades regionais. No norte, as ervas predominam. O gourmet sabzi, um ensopado de feijão carioca cozido lentamente, com ervas frescas e cordeiro tenro, demonstra o equilíbrio perfeito entre aroma, cor e textura. O Irã Central oferece ensopados substanciosos, e o tadig, a camada dourada e crocante de arroz que se tornou um ícone da culinária caseira persa. As províncias do sul introduzem sabores mais intensos com cítricos, alho e pimenta, exemplificados em pratos como o fezenjan, um rico ensopado de nozes, e romã com aves, que combina doçura, acidez e um toque terroso em um único prato. Os kebabs, grelhados no carvão, aparecem em todas as regiões, com seus sabores marinados sinalizando tanto tradição quanto encontros sociais. A experiência gastronômica em si é central na cultura persa. As refeições são frequentemente compartilhadas, servidas em travessas comunitárias, com arroz, pão, ervas e guarnições cuidadosamente dispostos. Familiares e convidados sentam-se próximos uns dos outros, passando os pratos e saboreando as porções em meio à conversa. O ato de comer torna-se um ritual, conectando pessoas e fortalecendo laços. Mesmo as refeições mais simples carregam simbolismo. Compartilhar comida é um gesto de confiança, amizade e hospitalidade. Valores profundamente enraizados na sociedade iraniana. Nenhuma refeição persa está completa sem chá. Servido em pequenos copos ou xícaras, ele acompanha conversas, leituras ou momentos de reflexão tranquila. Os rituais do chá são sutis, porém deliberados. O aroma do chá preto se mistura com notas de cardamomo ou pétalas de rosas secas. Servir e saborear o chá é um momento de pausa, que oferece equilíbrio aos sabores dos pratos ricos e ao ritmo da vida cotidiana. Nas casas, o chá é frequentemente acompanhado por doces como baklava, gaz ou sohan, reforçando a combinação de sabor, ritual e acolhimento. Para os viajantes, a experiência com a culinária persa pode ser tanto estruturada quanto exploratória. Aulas de culinária, visitas guiadas a mercados e visitas a casas de família permitem compreender melhor os ingredientes, as técnicas e o contexto cultural. Observar e participar do preparo das refeições oferece mais do que sabor. Revela padrões de vida, consciência sazonal e engenhosidade local. Mesmo degustações casuais em barracas de rua ilustram a diversidade regional de especiarias, ervas e estilos culinários, demonstrando como geografia, clima e história convergem em um prato. A rota gastronômica persa é,
em última análise, uma jornada sensorial. Cores, texturas, aromas e sabores se entrelaçam, emoldurados por mesas comunitárias, mercados vibrantes e aconchegantes cantinhos de chá perfumados. Cada mordida transmite séculos de adaptação, intercâmbio cultural e atenção aos detalhes. É uma culinária concebida para nutrir tanto o corpo quanto o espírito, refletindo o ritmo da vida nas diversas paisagens do Irã. Para os visitantes, seguir essa rota é um convite não apenas para degustar, mas para vivenciar os valores, a criatividade e a hospitalidade que definem a cultura persa, uma refeição de cada vez. Os desertos do Irã são vastas paisagens contrastantes, onde a luz, a cor e o silêncio definem cada experiência. Dois dos mais notáveis são Dasht e Kavir, no Planalto Centro-Norte, e Dasht e Lut, no Sudeste. Ambos apresentam extremos de temperatura, terreno e impacto visual, oferecendo aos viajantes um encontro genuíno com a natureza e sua imensidão. Dasht e Kavir, também conhecido como o Grande Deserto de Sal, estende-se por milhares de quilômetros quadrados, com sua superfície alternando entre salinas, planícies de cascalho e dunas baixas. A luz do sol transforma as crostas de sal em mosaicos brancos ofuscantes, refletindo o céu em padrões que mudam a cada hora. Pequenos arbustos e gramíneas resistentes pontilham a paisagem, evidência de vida adaptada a essa escassez de água e ao calor extremo. Caravanas de camelos e passeios ecológicos guiados permitem que os visitantes atravessem trechos do deserto com segurança, fornecendo informações sobre rotas de viagem tradicionais, técnicas de sobrevivência e ecologia local. Mesmo uma curta caminhada sobre o sal endurecido proporciona uma sensação de isolamento e imensidão. O horizonte parece infinito, e o silêncio do deserto é profundo, quebrado apenas pelo vento que move a areia ou pelo ranger das botas sobre o sal. Mais ao sul, Dasht e Lut é uma paisagem de extremos. Reconhecida como Patrimônio Mundial da Unesco por sua geologia singular, Lut detém o recorde de algumas das temperaturas superficiais mais altas da Terra, chegando a mais de 70 graus Celsius no verão. Seus caluts, longas cristas esculpidas pelo vento, elevam-se como fortificações naturais, enquanto extensões de rocha vulcânica negra contrastam fortemente com dunas de areia clara. Miragens cintilam no horizonte, não como fenômenos místicos, mas como efeitos ópticos do calor e da luz intensos. Visitar Lut exige planejamento cuidadoso. As temperaturas ditam o momento certo. O abastecimento de água é essencial, e os guias fornecem informações cruciais para uma exploração segura. As cenas no deserto combinam a presença humana com o espetáculo da natureza. Caravanas de camelos atravessam dunas baixas, seus movimentos medidos e rítmicos, deixando rastros padronizados que o vento apaga lentamente. À noite, o deserto se transforma. O sol se põe com repentina clareza, pintando as dunas em tons de ouro e vermelho. As estrelas aparecem com intensidade deslumbrante na escuridão total, sem a interferência da luz artificial, permitindo aos visitantes vivenciar panoramas celestiais raramente vistos em outros lugares. A combinação de silêncio, imensidão e céu cria uma experiência emocional baseada na observação, não em lendas. O deserto impressiona pela realidade, pelos extremos de calor, textura e espaço. Informações práticas enriquecem a visita. Os melhores meses para viajar são do final do outono ao início da primavera, quando as temperaturas são mais amenas. Operadoras de turismo oferecem acesso a áreas protegidas, informações sobre geologia e flora, e orientações para pernoites em acampamentos no deserto. Recomenda-se aos visitantes que se vistam em camadas, protejam-se do sol e da areia, e respeitem os frágeis ecossistemas do deserto, incluindo crostas de sal e espécies vegetais endêmicas. Conhecimentos de sobrevivência, desde a leitura do terreno
até o racionamento de água, são essenciais para qualquer exploração responsável. Os desertos também revelam a adaptação humana. Historicamente, as caravanas dependiam de oásis e marcos naturais para navegação, e as comunidades nômades ao redor do Kavir aprenderam a viver com água escassa e condições adversas. O ecoturismo moderno reflete esses padrões ancestrais, enfatizando viagens de baixo impacto, segurança e observação da terra, em vez de dominá-la. Em Dasht-e-Kavir e Lut, os visitantes se deparam com a imensidão e a aspereza do coração árido do Irã. Dunas ondulam como ondas congeladas na areia. Salinas brilham sob o sol, e o céu noturno se abre sobre planícies infinitas. O silêncio aqui não é vazio, é atenção aos detalhes. O vento sussurrando, passos na areia, sinos de camelos ao longe. Através da observação cuidadosa, os viajantes compreendem o caráter do deserto. Austero, exigente e visualmente espetacular. Nessas vastas paisagens, os desertos iranianos comunicam admiração não por meio de mitos, mas por meio da realidade, da luz persistente, da areia movediça e da profunda quietude que define a vida em condições extremas. Longe dos desertos do centro do Irã, a costa do Mar Cáspio apresenta um lado completamente diferente do país. Exuberante, úmido e repleto de água e vegetação. As províncias de Gilan e Mazandaran estendem-se ao longo da costa sul do Mar Cáspio, onde montanhas encontram o mar. Rios esculpem vales férteis e arrozais se espalham em padrões escalonados pelas planícies. Para os viajantes, esta região oferece um contraste sensorial. Paisagens verdejantes, o aroma de folhas de chá e terra úmida, e o som das ondas e dos riachos. As manhãs ao longo da costa são especialmente evocativas. Pescadores empurram pequenos barcos de madeira para as águas calmas e verde acinzentadas. As redes reluzindo com o orvalho e os peixes cintilando sob a primeira luz. Casas sobre palafitas erguem-se sobre os bancos de areia, ligadas por estreitas passarelas de madeira. Nas aldeias próximas, o aroma de pão fresco e ervas locais se espalha pelas cozinhas, enquanto os moradores começam o dia. Plantações de chá sobem pelas suaves encostas atrás das aldeias costeiras. Seus arbustos, cuidadosamente podados, refletindo uma cultura agrícola profundamente enraizada. Trabalhadores colhem as folhas com precisão. O movimento rítmico de suas mãos espelhado nas fileiras ordenadas abaixo. A culinária da região é fortemente influenciada pelo seu ambiente. Peixe, ervas frescas, alho e romãs dominam os pratos, enquanto os ensopados são mais leves do que no Planalto Central. Mirza Gazemi, berinjela defumada com tomate e alho, e peixe fresco grelhado são pratos típicos locais. As refeições são frequentemente servidas com dugh, uma bebida à base de iogurte ou chá verde local, enfatizando o frescor, o equilíbrio e a conexão com a paisagem circundante. Observar o preparo dos alimentos em pequenas casas de aldeia ou em restaurantes locais proporciona uma visão de uma cultura que valoriza a sazonalidade, a comunidade e a harmonia com a terra. Os viajantes podem acessar a costa do Mar Cáspio por estradas bem conservadas a partir de Teherã, numa jornada que os leva do Planalto Central seco a passos de montanha cobertos por florestas e, finalmente, as planícies úmidas à beira-mar. As opções de hospedagem variam de pousadas modestas a hotéis modernos, muitas vezes situados perto de arrozais ou ao longo da costa, oferecendo vistas panorâmicas da água e das montanhas. O clima da região é mais fresco e úmido do que em grande parte do Irã, com chuvas frequentes que nutrem as densas florestas e rios. A primavera e o início do outono são épocas particularmente agradáveis para viajar, com céus claros e temperaturas amenas. A vida cotidiana ao longo da costa está intimamente ligada à água. Barcos de pesca retornam com a pesca da manhã.
Agricultores cuidam dos arrozais e crianças brincam nas margens dos rios. As colheitas de chá marcam o ano, com o trabalho comunitário fomentando o conhecimento intergeracional. A arquitetura das aldeias se adapta à umidade. Casas de madeira erguidas sobre palafitas. Telhados íngremes e varandas amplas lidam com a chuva, criando espaços externos sombreados. Observar esses detalhes destaca como a atividade humana e o meio ambiente estão interligados, produzindo tanto soluções práticas quanto expressões culturais. Encerrar uma visita aqui reforça um fato impressionante sobre o Irã. Dentro de um único país, pode-se transitar de desertos escaldantes e planícies varridas pelo vento a montanhas verdejantes, arrozais e um litoral de clima ameno em apenas alguns dias. A costa do Mar Cáspio ilustra a inesperada diversidade do Irã, mostrando que as paisagens da nação não são definidas por um único clima ou estética, mas por contrastes. Do silêncio árido à vitalidade exuberante, das dunas de areia às colinas verdejantes. Para os viajantes, esta região oferece tanto deleite visual quanto imersão cultural. A névoa, subindo sobre as plantações de chá. Barcos de madeira balançando nas águas da maré e vilarejos vibrantes ao ritmo do mar e da terra. É um lembrete de que a história do Irã não é uniforme, mas multifacetada, revelando diversos mundos em uma única jornada, onde montanhas, desertos e mares coexistem em rica e palpável harmonia. Situada perto das encostas das montanhas Sahand, Tabriz há muito serve como porta de entrada para o Cáucaso e como um centro de comércio, cultura e movimento. Sua localização estratégica a tornou um ponto crucial na Rota da Seda, conectando a Pérsia, a Anatólia, ao Cáucaso e além. Hoje, a cidade mantém uma sensação de movimento constante. Os bazares fervilham de atividade. As ruas ecoam com o comércio, e a mistura de estilos arquitetônicos reflete séculos de intercâmbio cultural. No coração da cidade, a Mesquita Azul chama a atenção por seus intrincados azulejos. Azulejos em tons profundos de cobalto e turquesa formam padrões geométricos e inscrições, brilhando à luz do sol e revelando um trabalho artesanal que sobreviveu a terremotos, guerras e esforços de restauração. Ao visitar a mesquita, os viajantes percebem a precisão do trabalho dos artesãos. Cada azulejo, curva e arco harmoniza-se com o ambiente ao redor, oferecendo tanto um espaço espiritual quanto uma vitrine visual do legado arquitetônico de Tabriz. Nas proximidades, o Bazar de Tabriz, Patrimônio Mundial da Unesco, oferece uma experiência imersiva no comércio e na vida cotidiana. Os corredores labirínticos estão repletos de barracas que vendem tapetes, especiarias, chá, tecidos e artesanato. Os comerciantes anunciam os preços em voz alta, chamando assim a atenção para as mercadorias com desenvoltura, enquanto o aroma do açafrão moído na hora, das nozes torradas e dos chás de ervas se mistura com o cheiro de madeira e pedra envelhecidas. Pequenos cafés dentro do bazar servem xícaras fumegantes de chá, permitindo que moradores e turistas façam uma pausa, observem e absorvam o ritmo da cidade. Tabriz também é uma região de diversidade étnica e cultural. As aldeias armênias nas montanhas circundantes preservam igrejas, arquitetura e tradições culinárias, enquanto a cultura azerbaijana predomina na língua, música e gastronomia. O inverno traz picos nevados que emolduram a cidade, enfatizando o contraste entre a agitação urbana e a paisagem natural ao redor. Festivais sazonais destacam o artesanato, a música e a gastronomia, permitindo que os visitantes se envolvam com tradições moldadas por séculos de interação com culturas vizinhas. Historicamente, a importância de Tabriz derivou de seu papel na Rota da Seda, facilitando o comércio de seda, especiarias e tecidos. Mercadores de toda a Mid-Pérsia e de outros lugares convergiam para cá,
trocando mercadorias, ideias e notícias. Vestígios desse legado permanecem no traçado da cidade. Caravansarais, bazares cobertos e ruas antigas mostram como o planejamento urbano apoiava o comércio e a hospitalidade. Os viajantes que percorrem essas ruas podem traçar séculos de movimento humano, imaginando caravanas de camelos entrando pelos portões da cidade, mercadorias sendo pesadas e trocadas, e práticas culturais se misturando no espaço compartilhado do comércio. Dicas práticas de viagem enriquecem a visita. Tabriz está situada a uma altitude de aproximadamente 1.350 metros, o que lhe confere temperaturas mais amenas do que grande parte do Irã, sendo comum a ocorrência de neve no inverno. A cidade é acessível por rodovia, ferrovia e via aérea, oferecendo conexões convenientes a partir de Teherã e outros importantes centros urbanos. Guias locais podem enriquecer a experiência, destacando detalhes históricos no bazar, nuances arquitetônicas de locais religiosos e a interação entre a cultura urbana e rural na região circundante. A energia da cidade é inconfundível. O burburinho das conversas, o ritmo do comércio e a interação entre o antigo e o novo criam uma atmosfera vibrante e agitada. Ao caminhar pelo bazar ou sob os arcos da Mesquita Azul, os visitantes sentem o peso da história em meio à imediaticidade da vida cotidiana. Tabriz demonstra como as fronteiras do Irã não são barreiras, mas pontos de convergência, onde comércio, cultura e geografia se cruzam. Neste cruzamento de rotas no noroeste do país, a história do Irã como participante global torna-se palpável. Seda, especiarias e ideias outrora circulavam por aqui, e hoje a cidade continua pulsando com comércio, cultura e comunidade. Tabriz é um lugar onde a história é vivida, não apenas observada, onde pedra, telha e energia humana se unem para revelar a vitalidade duradoura de uma região moldada tanto pelo seu ambiente quanto pelas suas conexões com o mundo. 5.610 metros de altura, o Monte Damavand é o pico mais alto do Irã e o vulcão mais alto da Ásia. Seu cume nevado domina-te a Cordilheira Alborz, visível de Teherã em dias claros, e há muito tempo possui um significado simbólico na mitologia persa como um local de força, resistência e identidade nacional. Para os viajantes, Damavand oferece uma combinação de grandiosidade natural, trilhas desafiadoras e conhecimento da geologia vulcânica. O Damavand é um estratovulcão adormecido, cuja última erupção foi estimada em cerca de 7.000 anos atrás. As aberturas vulcânicas próximas ao cume liberam vapor tênue e enxofre, proporcionando um lembrete visual do passado geológico da montanha. A escalada das encostas revela camadas de rocha, campos de cascalho e depósitos minerais, criando uma paisagem ao mesmo tempo austera e visualmente impressionante. Trilhas serpenteiam por prados alpinos, cascalho vulcânico e manchas de neve, permitindo que os caminhantes vivenciem a transição gradual da montanha, desde as encostas florestadas até o terreno árido de alta altitude. O acesso depende do preparo. Existem várias rotas que levam ao cume, geralmente pelas trilhas norte ou sul, com acomodações em refúgios de montanha para pernoite. As caminhadas normalmente levam de 2 a 4 dias, dependendo do ritmo e das condições climáticas. Guias e grupos de montanhismo locais oferecem suporte essencial, garantindo uma passagem segura e fornecendo informações sobre altitude, terreno e procedimentos de emergência. Recomenda-se que os alpinistas levem roupas em camadas, água suficiente e equipamentos para navegação em neve e rocha, já que as temperaturas podem cair drasticamente mesmo no verão. As experiências visuais definem a escalada. A luz da manhã ilumina as encostas de lava e os campos de neve, projetando sombras nítidas sobre cristas e vales. O vapor sobe das fumarolas perto do cume, curvando-se no ar fresco, enquanto pássaros adaptados a grandes altitudes
planam nas correntes térmicas da montanha. Olhando para baixo, os caminhantes podem ver vales verdejantes pontilhados por vilarejos, rios e florestas, enfatizando o contraste entre a fertilidade das terras baixas e o isolamento alpino. No cume, vistas panorâmicas se estendem pelo norte do Irã, o Mar Cáspio, ao longe, e as cordilheiras de Alborz, estendendo-se de leste a oeste. A conquista física de alcançar esse ponto reforça tanto a escala quanto a perspectiva pessoal. O Monte Damavand também possui grande importância cultural. Na literatura e nas lendas persas, ele é mencionado como um símbolo de resiliência, frequentemente descrito como o lugar onde heróis e criaturas míticas desafiaram o destino. Embora suas associações mitológicas enriqueçam a narrativa da montanha, o foco do documentário permanece na realidade observável. Características geológicas, zonas ecológicas e a interação humana com as paisagens de alta altitude. Trilhas, marcos de pedra e pequenos abrigos revelam como alpinistas e comunidades locais se adaptaram a esse ambiente ao longo dos séculos. Para um planejamento de viagem prático, os melhores meses são o final da primavera e o início do outono, quando a cobertura de neve é administrável e as temperaturas são relativamente amenas. Operadores turísticos locais oferecem suporte logístico, transporte até o início das trilhas e orientações sobre aclimatação. Os visitantes são incentivados a respeitar os frágeis ecossistemas alpinos, evitar jogar lixo e seguir as trilhas demarcadas para preservar a integridade natural da montanha. A história do Damavand é uma de desafio físico e maravilha natural. Os alpinistas que sobem suas encostas sentem o peso e a presença da montanha, percebendo a energia latente sob seus pés enquanto desfrutam do ar puro, do terreno rochoso e das vistas panorâmicas. Cada passo, do sopé ao cume, ressalta o contraste entre o esforço humano e a escala geológica, oferecendo uma compreensão profunda da diversidade topográfica do Irã. O Monte Damavand se destaca como um marco natural e um ícone cultural, um pico onde a conquista física se encontra com o espetáculo visual e onde os viajantes podem vivenciar a beleza austera, a geologia duradoura e o significado simbólico do teto da Pérsia. Localizada a cerca de 140 quilômetros ao sul de Teherã, Qom é um dos centros mais importantes do Islã xiita no Irã, tanto espiritual quanto educacionalmente. A cidade atrai peregrinos, estudantes e estudiosos de todo o Irã e do mundo islâmico em geral, oferecendo aos visitantes uma visão dos ritmos da devoção, do estudo religioso e da prática cultural. Para os viajantes, Qom proporciona um espaço para observar a fé em movimento, enquanto interagem respeitosamente com locais e comunidades sagradas. No coração da cidade encontra-se o Santuário de Fátima Masumeh, um importante marco religioso que se destaca pelas suas cúpulas folheadas a ouro, minaretes e amplos pátios. O santuário homenageia Fátima Masumeh, irmã do 8º imã xiita, e é um ponto central de peregrinação. Os visitantes que entram no complexo notam o contraste entre os detalhes arquitetônicos e a atividade humana que ele emoldura. Peregrinos caminhando descalços, depositando orações nos pisos de mármore, ou parando diante do santuário em silenciosa reflexão. Azulejos, mosaicos espelhados e caligrafia intrincada criam um ritmo visual que guia o movimento e a atenção, refletindo tanto devoção quanto arte. A experiência da visita é tanto visual quanto auditiva. Nos pátios e salões, o suave eco da recitação do Alcorão se mistura com orações sussurradas. Peregrinos acendem velas, oferecem flores e tocam ou beijam delicadamente as superfícies dos santuários, em sinal de reverência. Esses gestos se desenrolam de forma silenciosa, porém contínua, criando um cenário vivo de fé e conexão humana.
Observar esses momentos permite aos viajantes apreciar a profundidade e as nuances da prática religiosa, sem interpretação ou julgamento, enfatizando a presença em vez da explicação. Orientações práticas são essenciais para uma interação respeitosa. Espera-se que os visitantes se vistam com modéstia, com as mulheres cobrindo os cabelos e os ombros, e os homens usando calças e mangas compridas. Existem áreas separadas por gênero em muitas partes do santuário, e placas ou funcionários podem esclarecer as regras de acesso. Fotografias são permitidas em alguns pátios, mas proibidas em áreas sensíveis, principalmente perto de fiéis. Manter o silêncio, evitar comportamentos intrusivos e seguir as orientações locais garante tanto a segurança quanto o respeito aos rituais em andamento. Além do santuário, Com também é uma cidade de estudos e conhecimento. Inúmeras madraças e escolas religiosas povoam as ruas, seus pátios e salas de aula, oferecendo uma visão do papel da cidade como centro de educação xiita. Livrarias alinham-se em vielas estreitas, vendendo textos religiosos, comentários e artigos devocionais. Caminhando por essas áreas, os viajantes podem observar a interseção entre a vida cotidiana, o estudo e o comércio, notando como a tradição e o conhecimento influenciam os ritmos sociais. Para os visitantes, o momento certo e a atenção aos detalhes enriquecem a experiência. O início da manhã e o final da tarde oferecem luz mais suave e espaços mais tranquilos para a observação. Os pátios proporcionam recantos sombreados para uma pausa, e visitas guiadas ou contatos locais podem explicar o contexto, os rituais e o pano de fundo histórico sem impor interpretações. Mesmo uma breve observação da atividade devocional revela padrões estruturados, participação comunitária e a fusão de elementos visuais, auditivos e espaciais que definem a atmosfera sagrada da cidade. Paisagem espiritual do Irã, um lugar onde fé, arquitetura e devoção humana convergem. Cúpulas douradas brilham à luz do sol, mosaicos espelhados cintilam com reflexos, e peregrinos caminham com propósito silencioso sobre pisos de mármore. Observar esses elementos em conjunto permite aos viajantes apreciar a cultura viva da devoção, a continuidade de práticas religiosas seculares e o cuidado com que o espaço sagrado é preservado. Qom não é apenas uma cidade de rituais, mas também um centro de continuidade, reflexão e conexão humana. Para aqueles que se aproximam com respeito, observação e atenção plena, proporciona uma experiência profunda, uma imersão na devoção, na arte e nos ritmos da vida espiritual que ancoram o coração religioso do Irã. No sudeste do Irã, a cidade de Kerman se abre para as vastas planícies da província de Kerman. E, nas proximidades, Arg-e-Bam, a maior cidadela de adobe do mundo, ergue-se do deserto como um testemunho da história, da resiliência e da engenhosidade humana. Construída séculos atrás, a cidadela serviu tanto como fortaleza quanto como cidade, um centro nas rotas comerciais que ligavam a Pérsia à Ásia Central e ao subcontinente indiano. Hoje, ela conta uma história de grandeza, devastação e reconstrução cuidadosa. Arg-e-Bam é composta por enormes muralhas de tijolos de barro, torres e complexos residenciais fortificados, todos projetados para resistir tanto a condições climáticas extremas quanto a ameaças históricas. Ao atravessar o portão principal, os visitantes são surpreendidos pela grandiosidade. Muralhas defensivas estendem-se até o horizonte. Torres pontuam a linha do horizonte e o traçado de ruas, mercados e casas sugere uma estrutura urbana bem planejada. O adobe, principal material de construção, absorve o calor durante o dia e o libera à noite, ilustrando a combinação de praticidade e conhecimento local na arquitetura tradicional persa. A cidadela também carrega uma história de catástrofe e resiliência.
Em 2003, um terremoto devastador reduziu grande parte de Arg e Bam a escombros. As muralhas desmoronaram, as torres ruíram e as casas foram destruídas, restando apenas fragmentos do outrora grandioso complexo. Hoje, os esforços de reconstrução estabilizaram o local e restauraram parcialmente muralhas, portões e pátios. É comum ver artesãos aplicando novas camadas de barro nas torres, alisando as superfícies de adobe e reproduzindo cuidadosamente técnicas tradicionais, oferecendo aos visitantes uma vívida sensação de esforço humano e continuidade. Crianças às vezes correm pelos pátios restaurados, e suas risadas nos lembram que a vida continua mesmo em meio às ruínas. As experiências visuais aqui são impressionantes. De pontos de vista elevados, a cidadela emerge contra o horizonte desértico, suas muralhas ocres contrastando com o céu azul. A luz do sol projeta longas sombras pelas ruas, enfatizando os detalhes arquitetônicos e a textura do adobe. De perto, as muralhas revelam padrões de alvenaria, reparos sutis e séculos de desgaste, cada elemento oferecendo pistas sobre métodos de construção, planejamento urbano e a adaptação da arquitetura ao clima. O contexto enriquece a visita. Arg e Bam foi outrora um importante cruzamento da Rota da Seda, conectando comerciantes e viajantes da Pérsia, Índia e outros lugares. Mercados, caravansarais e áreas residenciais permitiam a troca de mercadorias, ideias e cultura, enquanto a fortaleza oferecia segurança. Compreender essa história proporciona aos visitantes uma perspectiva sobre o layout da cidadela e a importância das redes comerciais regionais na formação da vida urbana. Informações práticas de viagem ajudam a aproveitar ao máximo a experiência. Kerman é acessível por terra e ar, com visitas guiadas que oferecem informações sobre a história de Arg e Bam e os esforços contínuos de preservação. O clima desértico faz com que as manhãs e as noites sejam os horários mais agradáveis para explorar o local, enquanto o sol do meio-dia pode ser intenso. Recomenda-se o uso de calçados adequados para terrenos irregulares, bem como levar água para caminhadas mais longas. Os visitantes são encorajados a observar os trabalhos de reconstrução com respeito, reconhecendo o trabalho contínuo que permite que o sítio arqueológico permaneça um monumento vivo, em vez de uma ruína estática. O tom emocional da visita combina admiração e esperança. A cidadela demonstra a escala e a sofisticação da arquitetura persa no deserto, a fragilidade das criações humanas e a determinação em restaurar o patrimônio cultural. Do alto de uma torre restaurada, com vista para as ruas e pátios, os viajantes podem apreciar tanto a importância histórica quanto o esforço humano que mantém a memória viva. Arg e Bam não é apenas uma relíquia do passado, é um símbolo de resistência, adaptação e da capacidade das comunidades de se reconstruírem, através de paredes de adobe, torres reconstruídas e paisagens desérticas. Os visitantes encontram a interseção entre história, arquitetura e resiliência, um lembrete vívido de que a cultura persiste mesmo quando desafiada pelas forças da natureza. A costa sul do Irã se abre para um conjunto de ilhas no Golfo Pérsico, cada uma com geografia, cultura e ecologia únicas. Entre elas, Qeshm e Hormuz se destacam por suas paisagens coloridas. Comunidades locais e iniciativas de ecoturismo em expansão. Visitar essas ilhas proporciona a oportunidade de vivenciar a vida marítima, maravilhas geológicas e tradições preservadas em relativo isolamento. Qeshm, a maior das duas ilhas, é conhecida por sua diversidade geológica. Cavernas de sal, formações vulcânicas e manguezais revelam camadas de história natural. Caminhando pelos manguezais de Hara, os visitantes podem observar intrincados sistemas radiculares emergindo das águas da maré. Pássaros,
aninhando-se na densa folhagem, e pescadores navegando por canais rasos. A paisagem é tranquila, mas vibrante. A água ondula contra as raízes. Pequenos barcos deslizam suavemente e o cheiro de água salobra se mistura com a vegetação costeira. Guias locais explicam a importância ecológica e as práticas de turismo sustentável, enfatizando como as comunidades equilibram o sustento com a conservação. A ilha de Hormuz impressiona imediatamente com suas praias vermelhas e falésias coloridas. O solo rico em ferro cria paisagens que variam do vermelho intenso ao laranja e ocre sob a luz do sol. Caminhando pelo Vale do Arco-Íris ou ao longo das falésias costeiras, os viajantes testemunham uma paleta de cores quase pictórica, contrastando com as águas turquesas. Pequenas aldeias pontilham o interior, onde as mulheres locais às vezes aplicam máscaras faciais bandari, feitas de argila e minerais naturais, tanto para proteção solar quanto por tradição cultural. O ato é visualmente singular e conecta imediatamente os visitantes ao cotidiano da ilha. As cenas ao longo da costa reforçam a ligação entre os seres humanos e o mar. Os pescadores pintam seus barcos com cores vibrantes, preparam as redes e verificam a pesca logo pela manhã. As barracas do mercado exibem peixes, camarões secos e artesanato, permitindo que os visitantes observem um comércio que permanece praticamente inalterado há gerações. As práticas culinárias locais, desde frutos do mar grelhados até ensopados tradicionais, destacam tanto a necessidade quanto o sabor. Compartilhar uma refeição com uma família ou em um pequeno café proporciona uma visão das rotinas moldadas pelas marés, pelo clima e pelos ciclos sazonais dos peixes. As iniciativas de ecoturismo são cada vez mais centrais para a identidade das ilhas. Em Cashem, o Geoparque de Cashem oferece caminhadas guiadas por canyons, formações vulcânicas e sítios fossilíferos, explicando a história geológica sem sensacionalismo. Hormuz promove o trekking responsável e visitas culturais, permitindo que os turistas explorem colinas vermelhas e praias sem perturbar os habitats. A ênfase está na observação, na aprendizagem e no mínimo impacto. Um modelo de envolvimento sustentável com ambientes frágeis. As dicas práticas de viagem são simples. Barcos partem regularmente de Bandarabas para ambas as ilhas, sendo possível fazer passeios de um dia, mas recomenda-se pernoitar para apreciar plenamente as paisagens e a vida local. As opções de hospedagem variam de pousadas a pequenos hotéis, muitas vezes administrados por famílias locais. Os melhores meses para visitar são as estações mais frescas, evitando o calor intenso do verão no sul do Irã. Protetor solar, água e calçados resistentes são essenciais para explorar terrenos irregulares, penhascos e áreas de maré. O apelo visual das ilhas e a presença humana se combinam para criar uma forte sensação de lugar. O contraste entre os penhascos vermelhos e as águas azuis. O brilho da luz do sol nas folhas dos manguezais e o ritmo diário dos pescadores e moradores criam um cenário exótico e palpável. Os visitantes podem observar a relação direta entre meio ambiente, economia e cultura. Ilhas isoladas, porém prósperas. Vibrantes, porém ecologicamente sensíveis. E profundamente conectadas tanto ao mar quanto à terra. Em Cashem e Hormuz, a fronteira sul do Irã revela um lado do país muitas vezes negligenciado, colorido, marítimo e repleto de adaptações humanas a condições naturais extremas. As ilhas convidam os viajantes não apenas a admirar as paisagens, mas também a compreender o cotidiano, o trabalho, a habilidade e a tradição que sustentam as comunidades, oferecendo uma perspectiva fundamentada na observação, na ecologia e na cultura, livre de lendas ou floreios. O Irã se revela um país de contrastes, cada paisagem desvendando uma faceta diferente de seu caráter singular. Das reluzentes salinas de Dasht e Kavir,
ao pico nevado do Monte Damavand, das cúpulas turquesa de Isfahan aos penhascos vermelhos de Hormuz. Cada cenário oferece uma experiência vívida e palpável. Nas florestas do Mar Cáspio, a luz do sol filtra-se através da densa folhagem sobre as plantações de chá. Nos desertos do sul, dunas douradas ondulam sob um céu sem nuvens. Os centros urbanos pulsam com vida. A multidão do metrô de Teherã, os bazares movimentados de Tabriz, os jardins perfumados de rosas de Shiraz. Juntos, esses elementos visuais formam um mosaico de vitalidade natural e humana. Para além das paisagens, o coração do Irã reside em seu povo. Os viajantes se deparam com sorrisos trocados ao redor de xícaras de chá. A apresentação cuidadosa de refeições compartilhadas e gestos de hospitalidade que transcendem idioma e cultura. Crianças acenam de vielas empoeiradas. Artesãos demonstram seus ofícios e peregrinos percorrem com devoção espaços sagrados. A observação aqui é imersiva. A textura dos tecidos nos bazares, o aroma de especiarias e ervas nas cozinhas regionais, o murmúrio da água sob pontes antigas. Esses detalhes ancoram os visitantes em uma realidade ao mesmo tempo histórica e imediata, mostrando que a vida iraniana não está congelada no tempo, mas é vivida ativamente todos os dias. A riqueza do Irã também é cultural e histórica, multifacetada de maneiras que não podem ser capturadas por clichês ou narrativas simplificadas. Tapetes tecidos com precisão geométrica, nômades, Qashqai e Bakhtiari se deslocando com as estações do ano. E mesquitas e palácios centenários revelam a continuidade do conhecimento, da arte e da crença. Cada objeto e prática existe em um contexto vivo. Famílias mantêm técnicas culinárias tradicionais. Artesãos preservam habilidades para os mercados modernos e as cidades conservam ritmos urbanos moldados por milênios. Essa continuidade é visível no cotidiano, nos mercados, casas de chá, vielas e no extraordinário, na arquitetura monumental, nas trilhas no deserto e nas escaladas de montanhas. Cenas de todo o país se misturam naturalmente, realçando contrastes sem exageros. O silêncio do deserto encontra o verde do Mar Cáspio. Picos de montanhas contemplam cidades antigas, e pescadores navegam por praias de cor coral. A riqueza visual e sensorial permite aos espectadores apreciar a diversidade do Irã. Geografia, clima, arquitetura e estilo de vida. Cada encontro, seja com pessoas, paisagens ou artefatos culturais, enfatiza a autenticidade, ancorando a narrativa na experiência real em vez da lenda. Neste capítulo final, o foco é humano e relacional. Sorrisos compartilhados ao redor de um chá ou pão. O cuidado delicado ao entregar um prato de doces locais e a atenção silenciosa dos peregrinos em Qom e Mashhad demonstram, coletivamente, um país atento à conexão. A interação é central. É nos gestos, ritmos e práticas cotidianas que a vitalidade do Irã se torna mais evidente. Os viajantes partem não apenas com memórias do lugar, mas com impressões de uma vida contínua, vibrante, adaptável e acolhedora. A mensagem final do epílogo reforça a perspectiva central do documentário. O Irã não é uma relíquia estática, nem se reduz a estereótipos. É antigo, mas vivo, repleto de história, mas vivido intensamente hoje. À medida que a câmera percorre o deserto e o mar, da montanha à cidade, das barracas de mercado aos pátios sagrados, os espectadores são convidados a enxergar a continuidade na diversidade e o calor humano em cada canto. Mas o que você acha? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E se gostou, não se esqueça de conferir a magnífica cordilheira do Himalaia.